Olá, meus amigos, tudo bem? Prazer, estamos aqui para trazer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e responder uma pergunta que talvez você já tenha feito. O que acontece quando nós morremos? Infelizmente, a morte é um mal, é chamado em 1 Coríntios capítulo 15 de um inimigo, e é de fato um inimigo da humanidade, né? Todos nós vivemos assombrados pela possibilidade de um dia morrermos. Nós nascemos com essa consciência, né? De que podemos morrer algum dia. Embora esse não fosse o propósito original do Criador, mas infelizmente, devido ao pecado de Adão e Eva, a humanidade mergulhou no pecado e na morte, conforme diz Romanos 5,12. E nós perdemos pessoas que amamos, né, na morte, parentes, amigos, quer por doença, morte natural, dita assim natural, né, velhice, ou por algum acidente ou outra coisa. E a dor é irreparável, né? O que pode nos consolar ou tentar amenizar é uma esperança de talvez um dia rever essa pessoa. Mas enquanto isso não acontece, há muitos ensinamentos e muitos segmentos religiosos ensinam que quando a pessoa morre, por exemplo, alguns dizem que ele vai para um paraíso no céu, outros dizem que ele vai para o inferno, ser atormentado, ou fica vagueando por aí. Enfim, o que a Bíblia diz sobre isso? Embora não venhamos a querer aqui ser dogmáticos, né, e dizer, esta é a minha palavra e é a final, nós vamos ler alguns versículos que podem ajudar você a encontrar a resposta a essa pergunta. E analise você mesmo com base nesses textos, anote-os e veja na sua tradução da Bíblia o que ele diz e veja se você encontra a resposta a essa pergunta. O que acontece após a morte? O primeiro texto é o Salmo 146, versículos 3 em diante. E a Bíblia diz: não confiem nos nobres nem no filho do homem mortal, em quem não há salvação. Quando ele morre, o espírito dele se acaba e ele volta ao seu solo, ou à terra. Naquele mesmo dia, seus pensamentos perecem. Então a Bíblia diz aqui que quando a pessoa morre, Salmo 146, 3 e 4, os seus pensamentos cessam, acabam. E você sabe, né? Já deve ter estudado isso, que quando todo sentimento é precedido por um pensamento. E se não há pensamento, não há sentimentos, não há emoções. Isso é o que a Bíblia explica cientificamente. Não queremos também ser dogmáticos nessa questão. O livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, também responde. Eclesiastes 9, versículo 5 diz: os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Lembra do Salmo? Não tem pensamentos. E não tem jamais recompensa, porque a sua memória está esquecida. Então, um morto não pode ter uma esperança, ele mesmo, né? Nós que estamos vivos temos esperança de revê-lo, mas ele que está morto não tem pensamento, portanto não pode ter qualquer esperança. Versículo 10 diz: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para o Seol, que é uma palavra aqui hebraica, para o grego é Hades, e no nosso português sepultura, no latim fica infernius, que a gente costuma falar inferno, né? Mas tudo se refere à mesma coisa, né? O lugar onde nós somos enterrados. Tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Mais uma vez, Salmo 146, não há pensamentos. Quando um grande amigo de Jesus morreu, estava doente para morrer e morreu, Jesus se referiu à morte dele desta forma, no Evangelho de João, capítulo 11. Depois nós vamos lembrar aqui os textos principais. João, capítulo 11, e Jesus disse assim, nosso amigo Lázaro adormeceu, ou dormiu, está dormindo, depende da tradução, mas vou para despertá-lo. Porque Jesus se referiu à morte de Lázaro como um sono. Veja o que ele diz nos versículos 23 em diante. Teu irmão, Jesus falando para Marta, irmã de Lázaro que havia morrido, teu irmão há de se ressuscitar, ou há de levantar. Para Jesus, Lázaro estava apenas dormindo porque era Jesus quem iria trazê-lo de volta. Então, para Jesus é como se ele estivesse apenas dormindo, de modo que ele chamasse Lázaro. Foi o que ele fez, né? Vem para fora. E Lázaro ressuscitou. A garantia é maravilhosa aqui no versículo 25.
Eu sou, Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a esperança que nós temos. Embora a morte, e isso é um consolo para aqueles que perderam entes queridos, né? A Bíblia diz que quando as pessoas morrem, ela não tem pensamento, não tem trabalho, ela não está sofrendo, ela não está fazendo nada, absolutamente ela está como se estivesse dormindo. Isso é o que dizem os textos que nós lemos aqui. Não queremos entrar em dogmatismo nessa questão. Você tem a liberdade de ter o seu pensamento com base nesses textos que lemos. Salmo 146, 3 e 4, Eclesiastes 9, versículos 5 e 10, e agora João, capítulo 11, versículos 11, e também versículo 23 ao 25. Jesus é a ressurreição e a vida. Jeová, o nosso Deus, deu a Jesus a autoridade para ressuscitar as pessoas que morreram. E Jesus garantiu em João 5, 28 e 29, que todos que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Imagine que alegria receber as pessoas que nós amamos de volta aos nossos braços, né? Essa é a esperança que nós temos. Esse é o Evangelho de Jesus que nós queremos compartilhar com as pessoas. Compartilhe com outros também. Foi um prazer. Até nossos próximos vídeos.